E se eu te dissesse que o livro do profeta Isaías provavelmente não é um único livro, mas sim 3 livros hoje juntados em um único? E se eu te contasse mais que dentro deste livro do profeta nós temos 3 períodos históricos completamente diferentes e que sem ele a nossa interpretação pode ficar bastante equivocada? Neste vídeo eu vou falar isso e muito mais com vocês. Prometo ser bem prático e direto para que você hoje possa, a partir do vídeo, olhar para o livro do profeta Isaías com um olhar completamente diferente. Meu nome é José Lucas Galdino, eu sou teólogo católico e eu quero te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. De antemão, já se inscreve, deixa sua curtida e ao final deixe também seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Amados irmãos e irmãs, vem comigo para que eu possa te explicar o que está acontecendo aqui. Quando nós vamos lá para o capítulo 1 do livro de Isaías, vai dizer assim: visão de Isaías, filho de Amós, o que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém no tempo de Osias, Joatão, Acás e Ezequias. Ele cita 3 reis de Judá aqui. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 3, vai dizer: foi no tempo de Acás, rei de Judá, filho de Joatão, filho de Osias. Se ele já está falando do reinado agora, de Osias, na verdade, automaticamente a gente entende que a vocação dele só vem começar depois que Osias acaba morrendo. Porque no capítulo 7 o profeta vai falar aí da sua vocação. Diante então desta realidade, a gente começa a ver aqui uma ambiguidade. Ora nos parece que o profeta profetiza em 4 reinados, ora somente depois. Isso se deve ao fato de que os textos bíblicos, quando foram escritos, não foram obras de apenas uma única mão. Deus inspira várias pessoas em vários momentos históricos. E você ainda vai ficar mais pasmado ainda se eu te contar que esses 4 reis que eu estou falando aqui, eles acabaram reinando ali por volta do ano 700, 740 a.C. E quando chegamos lá no final do livro, nós vamos perceber que o profeta vai começar a falar do povo de um determinado retorno até a cidade de Jerusalém. E esse retorno, historicamente falando, aconteceu já ali bem perto do ano, ou seja, nós temos aí de 200 até 250 anos de diferença. E ora, não tem como alguém poder viver esse tempo. Então, diante desta realidade, a gente começa a entender que o livro do profeta Isaías tem sim mais de um período histórico e, portanto, podemos dividi-lo em mais de um bloco literário. E aí eu vou te explicar o que é que acontece hoje, que é praticamente unânime entre os biblistas. Mas para te explicar, eu preciso te contar um pouco de história bíblica, tá bom? Espero que você goste bem das explicações. Tudo começa com o reinado do rei Salomão. O rei Salomão construiu o famoso templo de Jerusalém, o qual obviamente tinha que ter muito imposto do povo para a manutenção. E aí quando ele morre, o reino acaba se dividindo em 2. Temos um grupo de pessoas que desejam ainda manter o templo de Jerusalém, ainda continuar pagando imposto, que depois se forma no chamado que é o chamado reino de Judá, que tem como capital a cidade de Jerusalém. Por outro lado, temos um grupo de pessoas que não querem mais, que não desejam mais bancar, digamos assim, o templo de Jerusalém. Esse grupo vai formar então o chamado Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, que tinha como capital a Samaria. Eram 2 nações aqui, 2 reinados independentes, que cada um passava pelos seus dilemas políticos. O Reino do Sul, em dado momento, ele teve como rei o rei Acás, que exatamente vem ser falado muito sobre ele no capítulo 7 do profeta Isaías. E você pode ver que lá no versículo 10 o profeta diz que Deus fala então com Acás dizendo assim: pede para ti um sinal ao Senhor, teu Deus, quer nas profundezas do Sheol, quer nas alturas excelsas. E ele vai dizer: não vou pedir, não vou provocar o Senhor. O que estava acontecendo por trás? O Império Assírio estava prestes a dominar toda aquela região. E aí eles viam movimentações e por aí vai. Acaba que o Império Assírio acaba invadindo o Reino do Norte, capital Samaria, Reino de Israel. Mas Acás tenta fazer alianças políticas. Ele para de confiar em Deus e começa a confiar em outros políticos. E o profeta vê isso e começa a querer bater de frente. Então essa parte inicial do livro é exatamente diante desta tensão que o povo está vivendo, dessa invasão que o Reino do Norte vivencia pelo Império Assírio e, quer queira, quer não, esse abalo, podemos dizer assim, num contexto político mesmo, que o Reino do Sul acaba vivenciando ao ver o Império Assírio, que era uma potência dominante na época, ali prestes a dominar. Inclusive, tem uma eclosão de uma guerra entre a Síria e Efraim, que vai ser falado também aqui nesse capítulo 7. E aí o próprio profeta vai falar da queda do Reino do Norte, inclusive uma invasão a uma região chamada Senaquerib. Tudo isso aqui acontece exatamente do capítulo 1 até o capítulo 39 do livro do profeta Isaías.
Geralmente, como é que os estudiosos chamam então essa primeira parte? Proto-Isaías. Então, todas as vezes que você for olhar até o capítulo 39, entenda, nós estamos tendo um profeta que está observando aí alianças políticas equivocadas, falta de crença em Deus e confiança em Deus e sim confiança nos políticos. Toda vez que ele falar, por exemplo, palavras como Efraim, Israel, Samaria, entenda que aquele povo estava então sendo dominado naquela região. Mas depois, no segundo bloco, a gente começa a ver o relato sobre Ciro, que era então um rei persa, que ele, na verdade, começa a atuar ali na metade do século 6 a.C. E a gente, por exemplo, vê isso exatamente lá no capítulo 44 do livro do profeta Isaías. No capítulo 44, versículo, por exemplo, 28, ele vai dizer: "E digo a respeito de Ciro, é o meu pastor, ele cumprirá toda a minha vontade. Eu garanto a Jerusalém, serás reconstruída, e ao templo teus alicerces serão lançados." Preste atenção então o que aconteceu depois. Depois que o reino do norte foi invadido pelo Império Assírio, agora chegou a vez do reino do sul. E quem é que domina o reino do sul? Não é o Império Assírio, mas agora é o império chamado Babilônia. O que acontece? Na verdade, o Império Babilônico acaba invadindo aquela região e ele era liderado aí pelo rei Nabucodonosor. Essa invasão acontece ali no chamado famoso exílio babilônico, certo? Que se refere a cerca de um século e meio, mais ou menos, após a morte do tido, de fato, profeta Isaías. E o que acontece? Aqui começa, então, a ser falado de quando o Império Babilônico invade uma primeira vez a cidade de Jerusalém. Ele não destrói no primeiro momento, mas algum tempo depois tem um pequeno levante popular por aqueles que ficaram, porque eles levam algumas pessoas para residirem na Babilônia, e aí depois eles voltam e nessa segunda vez eles destroem o templo completamente. E aí por esse motivo fala dessa reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, porque aqui nós já estamos ali por volta do ano 600 depois. Então vejam, eu tenho a invasão do Império do Reino do Norte, lá por volta do ano 700, cerca de 100 anos ou um pouco mais depois, agora a invasão no Reino do Sul, e a gente vai ver todo esse relato aparecendo no segundo bloco, que vai começar exatamente no capítulo 40. É importante que a gente possa colocar isso na nossa cabeça. Capítulo 40 até o capítulo 50. Nesse texto em diante é falado exortações ao povo, né, para que de fato deixe então Jerusalém, ou melhor, deixem a Babilônia, que eles retornem a Jerusalém. Muitos não querem, porque eles passam mais de 60 anos exilados. Então eles já se restabelecem ali, muitos têm medo de voltar porque a terra está devastada, enfim, é todo um clima de tensão. E o profeta, então, tenta convidar esse povo para fazer esse retorno, né? É importante que a gente vá colocando isso na nossa cabeça. Todo esse relato aqui vai se falar sobre essa temática. Aí você vai dizer, mas José Lucas, a segunda parte é chamada de quê? Alguns chamam de Deutero Isaías ou Segundo Isaías, tá bom? E por fim, lá no capítulo 56 em diante, agora a gente já começa a ver a chamada Terceira Isaías. Que se você observar muito bem, vai se falar agora da situação da própria Jerusalém após o exílio da Babilônia, no tempo pós-exílico. Então, você vai ver muitos relatos aqui falando de como a terra está, exatamente, né, a ideia, por exemplo, de como é que o povo estava se restabelecendo naquele momento. Ainda vão vir aqui exatamente ideias de oráculos que tentam trazer esperança ao povo. Então essa terceira parte exatamente foca nessa ideia do povo que já está ali chegando em Jerusalém. Então a gente costuma até dizer, a primeira parte do profeta Isaías é antes do exílio. O tema central agora é mais o que está acontecendo no Reino do Norte, essa tensão no Reino do Sul. A segunda parte é dirigida a um povo que está dentro do exílio babilônico. E a terceira parte é uma realidade do pós-exílio. E aí é importante, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Lá no versículo 10 do capítulo 61. Transbordo de alegria no Senhor, e meu espírito exulta no meu Deus, porque me revestiu com vestes de salvação. Já é uma alegria diante do retorno do povo que agora está de fato chegando agora em Jerusalém
para esse tempo novo que eles agora estavam de fato começando a viver. Por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Para que a gente possa perceber que muitos detalhes bíblicos muitas vezes passam despercebidos. E como bônus final, eu quero só comentar um pouco sobre o estilo literário que você pode, se quiser ler o livro Isaías inteiro, você vai perceber. Capítulo 1 até o 39, você vai ver um estilo muito solene, breve e muito conciso. Do capítulo 40 ao 55, que é o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, é mais retórico, ardente, tem muitas repetições. E depois você vai perceber que, embora a última parte ainda tenha certa semelhança com esse segundo bloco, ele tem um nível poético bem menos elevado. Então, o segundo, a parte do meio, né, ela tem esse estilo bem diferente dos outros dois, tá bom? Amados irmãos e irmãs, espero que esse vídeo te ajude agora a ler o livro do profeta Isaías com outro olhar. E já de antemão peço, comente este vídeo, deixe inclusive curiosidades, se ficou claro, e outros detalhes que você quer começar a entender ainda sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, eu te aguardo nos próximos aqui do canal. Até mais.